Fala aí pessoal, beleza? Então, nessa aula a gente vai começar a resolver todos os exercícios aí da aula 15, referente à dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos, né? Se você dá com a apostila aí, abre lá na aula 15, que se eu não me engano fica na página 45, beleza? Então, ó, nesse vídeo a gente vai começar resolvendo o exercício 1. O exercício 1 diz o seguinte, ó. Um disco de chumbo de massa 100 gramas se encontra inicialmente a 10 graus Celsius, quando passa a ser aquecido por uma fonte térmica. Após ter recebido 30 calorias, sua área irá aumentar de... Então você tem aí nas opções, né? Letra A, B, C, D e E, e todas elas em porcentagem, certo? Então isso significa que, como ele quer saber a variação da área, a gente vai estar calculando aí a dilatação superficial, né? E depois a gente vai calcular aí a dilatação relativa, certo? Que é onde nós temos aí, vamos encontrar aí a porcentagem, beleza? Então vamos aí, atenção aí aos dados do problema, tá? Primeira coisa que ele fala aí pra gente, ó, a massa, um disco de chumbo tem a massa do disco de chumbo é igual a 100 gramas, beleza? Mas o que? Temperatura inicial, ó, θ inicial vai ser igual, deixa eu botar aqui θ zero, né, para você não confundir. θ inicial vai ser igual a 10 graus Celsius, beleza? Quando passa a ser aquecido por uma fonte térmica após ter recebido 30 calorias. Então, ó, esse 30 calorias aí, ó, é a quantidade de calor que ele recebeu. Quantidade de calor que ele recebeu, 30 calorias, beleza? Sua área irá aumentar de, beleza, mais os dados que ele te dá aí, ó. O calor específico, tá? O calor específico do chumbo é igual a 3 vezes 10 a menos 2 calorias por grama por grau Celsius, certo? Mas o que ele dá aí pra gente? Ele dá aí o coeficiente de dilatação do chumbo, né? Que é o alfa. Ele dá aí pra gente o alfa do chumbo, que vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 5, né, por grau Celsius, beleza? Então como é que a gente resolve isso daí? Vamos começar a resolver aqui de azul. Primeiramente, como ele adicionou caloria, a gente precisa saber qual foi a variação de temperatura dele em função dessa caloria aí adicionada, né? Em função desse calor recebido pelo disco. Então, você lembra como é que a gente calcula isso? Ó? Quantidade de calor vai ser igual a massa do objeto vezes o calor específico, aqui no caso é do chumbo, vezes a variação da temperatura, certo? Então, como é que vai ficar isso daí, ó? A quantidade de calor, ele já deu o valor, né? A quantidade de calor aqui vai ser 30, certo? A massa do corpo é 100 gramas, certo? O calor específico, né? O calor específico do chumbo é 3 vezes 10 a menos 2, certo? Repara o seguinte, ó. Como o calor específico está em gramas e ele já te deu a massa em gramas, você não tem necessidade de fazer conversão nenhuma, tá? Porque ele já te dá aqui, ó, calorias por grama. Então, ó, tanto a quantidade de calor já está em calorias, a temperatura já está em Celsius, tá? E a massa tem grama também. Então não tem problema, você pode utilizar sem problema, tá? Você não precisa fazer conversão nenhuma. E a variação da temperatura, como se ele só te dá a temperatura inicial, né? Isso aqui, deixa eu botar aqui, ó. A variação da temperatura, ela vai ser, ó, θ final menos θ inicial, né? Então, ó, ele já te deu o θ inicial, falta o final, certo? Beleza? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Repara no seguinte. Vamos repetir aqui o 30. Esse 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, concorda? Então, ó, 10 ao quadrado vezes 3 vezes 10 a menos 2, esse 10 ao quadrado com 10 a menos 2, eu posso eliminar ele, certo? Por quê? Produto de potências com bases iguais, o que eu faço com o expoente? Eu somo, né? Então, 2 mais menos 2, 2 menos 2 vai dar 0. Então, eu posso cortar esse cara aqui com esse cara aqui, sobra o 3, certo? Então, continuando, ó, vai ficar 30, que é igual a 3 que multiplica θ menos 10.
graus Celsius, beleza? Então, ó, fazendo aqui a distributiva, né, 3 vezes θ, depois 3 vezes 10, beleza? Isso aqui vai ficar, ó, 30, que é igual a 3 vezes θ final, menos 3 vezes 10, 30, tá certo? E aí, o que eu faço? E aí, o que eu posso fazer, ó? Esse 30 que tá subtraindo, eu vou jogar pro outro lado, né? Então, vai ficar, ó, 30 mais esse 30 aqui, né? Porque eu passei pro outro lado da igualdade, então vou estar somando. Isso vai ser igual a 3 vezes a temperatura final, certo? Vou botar o F aqui só para você lembrar que é a final, ok? Então isso aqui vai dar, ó, 60 é igual a 3 vezes θF, né? A temperatura final, certo? E aí que isso aqui vai ficar, ó, o 3 que está multiplicando eu vou passar para o lado de cá dividindo, então vai ficar, ó, 60 dividido por 3, isso é igual a θF, né? A θF, então, ó, 60 por 3 vai dar 20 graus Celsius, beleza? Isso significa dizer o seguinte, ó, a variação da temperatura, né? Ó, Δθ, que vai ser final menos inicial. Como ele já te deu, a gente acabou de descobrir a temperatura final, então, ó, a variação da temperatura vai ser, ó, 20 menos 10. A variação de temperatura vai ser igual a 10 graus Celsius, beleza? Com base nisso, a gente consegue calcular a variação da área do disco, certo? O que a gente fez? A gente calculou aqui a variação da temperatura sofrida pelo disco de chumbo, certo? Foi o que a gente acabou de determinar em função das 30 calorias, né, que esse disco de chumbo recebeu. E agora, ó, com esse valor aqui, a gente consegue calcular aí a variação da área, né, do disco. Como é que a gente calcula a variação da área do disco? Da seguinte forma, você lembra da aula passada, né? Então, a variação da área do disco, ó, vai ser variação da área inicial vezes beta vezes variação da temperatura, certo? Agora você lembra, ó, quem vai ser o beta? O beta não é 2 vezes alfa? Então, o alfa ele te deu aqui, né? Então, a gente tem que calcular aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 10 a menos 5, certo? Quanto é que isso vai dar? Isso vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, beleza? Tranquilo? Substituindo esses valores aqui nesse garotão aqui, como é que isso vai ficar? Isso vai ficar da seguinte forma, né? Se eu substituir esses dados nesse cara aqui, ó, como é que isso vai ficar, ó? A variação da temperatura, vamos botar do lado de cá, ó, a variação da área é igual à área inicial, certo? Que é igual ao beta. Quem é o beta? 2 vezes alfa. O alfa é 3 vezes 10 a menos 5, vezes 2, isso vai dar 6 vezes 10 a menos 5, certo? Vezes a variação da temperatura, que é 10, beleza? Que foi o que a gente encontrou aqui em cima, tá? E aí, ó, a gente já sabe o seguinte, ele não quer saber a porcentagem? Pela resposta você sabe que ele quer porcentagem. É quando a gente calcula a dilatação relativa, né? Dilatação... Ih, rapaz, fiz bagunça. Dilatação relativa, certo? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar a área e vou jogar para o outro lado. Ele vai dividir, né? Então, ó, a variação da área sobre a área inicial, isso vai ser igual, né, vezes 100, né? Lembra disso. Vezes 100%, né? Isso vai ser igual. Isso vai ser igual, ó, delta área sobre a área inicial, certo? Que vai ser igual a 6 vezes 10 vai dar 60, vezes 10 é menos 5, vezes 100%, certo? No caso eu acabei errando aqui, ó. Acabei errando do lado de cá. Não é 100% direto, né? Isso vai ser igual ao beta vezes delta θ, aí sim vem o 100%, né? Foi o que a gente fez ali, beleza? Então, ó, 60 vezes 100, quer dizer, 60 vezes 10 a menos 5, eu posso transformar isso, ó,
Se eu andar com a vírgula aqui para a esquerda, botar a vírgula aqui, né, para a esquerda aumenta. Então, menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, isso é 6 vezes 10 a menos 4, tá? 6 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 0,1236, né? 0,0006 vezes 100%, né? Então, ó, se eu estou multiplicando por 100, eu vou andar com a vírgula de novo, então eu posso cortar, ó, esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. O que vai sobrar? 0,06%. Beleza? Então essa daí é a resposta. Se você olhar lá, ó, né, a resposta correta para esse número que a gente achou vai ser letra A. Beleza? Tranquilo, pessoal? Perguntas, dúvidas? Olha quanta volta a gente deu, ó. A gente calculou lá a variação da temperatura, com ela a gente calculou aqui a variação, quantos por cento houve na variação da área desse disco de chumbo, né? Perguntas, dúvidas, curiosidades, pessoal? Horóscopo? Deixa aí nos seus comentários, tá? Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau!